Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 105º dia de devocional. E hoje eu quero ler com vocês o texto de Marcos 13. Marcos 13, a partir do versículo 19, diz assim: Porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde o princípio, quando Deus criou o mundo, até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser, vejam onde está aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Por isso, fiquem atentos, eu os avisei antecipadamente. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. O que a gente falou ontem. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que o tempo está próximo, às portas. Em verdade lhe digo que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Fiquem atentos, vigiem, pois vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega das tarefas dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem. Porque vocês não sabem quando o dono da casa vem. Se à tarde, à noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que eu digo a vocês, eu digo a todos. Vigiem. Rapaz, isso aqui é parte do sermão escatológico de Jesus. Ele vai ser repetido em praticamente todos os evangelhos, com mais detalhes ou menos detalhes, detalhes diferentes, com mais profundidade, e fala dos fins dos tempos, fala dos dias em que Jesus alerta aqui que a humanidade vai chegar a um estado tão depravado e deprimente como nunca houve antes na história do ser humano. Olha que absurdo isso. E eu tenho que citar para vocês que nós tivemos períodos obscuros na palavra, períodos obscuros onde a palavra nos mostra ali. Nós temos um caso da tribo de Benjamim, quando a tribo de Benjamim é quase eliminada por completo, em que tem toda uma situação com uma jovem lá, no livro de Juízes, e diz lá que o povo agia dessa forma porque não tinha um juiz, não tinha ninguém para comandar ali, ninguém para organizar ali as pessoas, né? O ser humano estava sem limites. A gente vê situações no tempo de Noé, por exemplo, antes do dilúvio. Nós temos o tempo ali da Sodoma e Gomorra, por exemplo. Nós temos vários cenários na palavra onde as pessoas faziam coisas terríveis. Nós temos reis em Jerusalém que eles queimavam seus filhos a Moloque, por exemplo. Eles sacrificavam suas crianças. E tudo isso era de forma pontual. Mas hoje a gente olha para a humanidade, para o mundo, e a gente tem acesso, e a gente vê que a coisa está completamente fora de controle. Os seres humanos estão chegando a um nível de depravação mental, espiritual, moral. E é terrível de ver que eles enganam. Eles enganam o tempo todo. Eles maculam a verdade. O ser humano está num caminho sinistro. A humanidade ela está em um ponto onde
a justiça, a gente já nem sabe mais dizer se a justiça é justiça de verdade. Não dá para confiar, o sistema tá nas mãos de pessoas poderosas e o que sobra para a humanidade em si é um sistema completamente frágil. Um sistema que só funciona para um lado, não funciona para o outro. As nações seguem uma agenda. Os governos obedecem ordens que nós não entendemos. É tudo sobre poder e controle, não é sobre dinheiro. Se você for olhar esses homens que estão no poder, num contexto geral, presidentes, bilionários, não é sobre dinheiro. Você percebe que existe uma agenda. Existem vídeos no YouTube mesmo falando sobre redução populacional, por exemplo. E esses vídeos não são derrubados. Você pode olhar, uma que eu posso lembrar é uma entrevista no The Guardian, no canal do The Guardian, que é um jornal britânico famoso. Tem lá uma entrevista de um homem famoso, de uma família de governadores ali que governam a Inglaterra, ali, a Europa, que estão lá há muitos anos e eles defendem abertamente redução populacional. A gente percebe que é tudo por controle, é tudo por domínio, é tudo sobre posicionamento ali, uma posição de estar sempre sobre as massas. E vez ou outra a gente ouve eles falando que precisa-se de um líder, de um líder capaz de trazer paz e segurança. É como se tivesse uma corrida de cadeiras, né, ali para ver quem vai sentar nesse trono da humanidade. E a gente já sabe que o anticristo virá. E por mais que... E aí é onde eu gostaria de trazer a reflexão para você, que o anticristo ele vai se manifestar como um Messias, como um Salvador, aquele que traz a paz, o arco, mas sem flecha, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele vem com um arco, mas ele não tem flecha. E ele vem com um discurso de paz e segurança, mas é uma falsa segurança, é uma falsa paz. Porque Jesus está dizendo que naquele período a humanidade vai atingir o ápice da degradação moral, o ápice da impureza, o ápice da podridão. E a gente vê aí com os arquivos do Epstein aí, tudo que está saindo lá a respeito de Hollywood, a respeito dos Estados Unidos, a respeito dos países. No Brasil a gente tem aí caso Master e por aí vai. Não é só... Não são casos isolados. A gente tem gente da realeza preso por causa de abuso, enfim. Você percebe que em todos os países tem isso. Em todos os países tem pessoas que acham que porque estão acima da sociedade podem fazer o que elas quiserem. E elas são depravadas, cheias de imoralidade sexual, totalmente entregues ao pecado e à malignidade e à maldade desse mundo. Se esse não é o fim dos tempos, a gente está perto. Nós temos região no Brasil, por exemplo, o sul do Brasil é a região mais satanista, que adora Bafomé do Brasil, do país. Os caras têm a estátua lá do bode, lá do chifrudo, e a galera adora. E a igreja, onde é que o que nós estamos fazendo para cumprir o nosso propósito ao redor disso tudo? Quando Jesus fala para a gente vigiar, é justamente para a gente entender que quando o Senhor voltar, o dono da propriedade voltar, que não sejamos encontrados dormindo, que não sejamos encontrados encostados, mas que sejamos encontrados trabalhando.
Eu sei que você tem planos e projetos e eu também tenho, mas se esses planos e projetos não forem secundários ao propósito de quem você é em Cristo, você está falhando, você tem um ídolo que está acima de Deus. Se o seu plano é terminar a faculdade em primeiro lugar, trabalhar e conquistar as coisas em primeiro lugar, comprar sua casa em primeiro lugar, e aí você vai deixando de lado e não mistura a sua religião com o que você está fazendo, é degradante isso. Você está se enganando. Então acorda. Desperta, porque você está perdendo tempo correndo atrás de coisas vazias que são importantes, mas precisam estar alinhadas com o propósito de Deus na sua vida. É assim, você não abandona os projetos e os planos, você entrega os planos nas mãos do Senhor para que os planos do Senhor sejam primordiais para você, sejam primazia ali, sejam os planos do Senhor em primeiro lugar. Então, se você tiver que trocar tudo isso que você tem na outra mão pelo que o Senhor tem para a sua vida, é válido. É precioso fazer. Então, não se frustre se sua vida está passando, se você está passando por um momento difícil. Pedro vai dizer algo importantíssimo. Ele diz: se você sofre porque você fez o mal, você está sofrendo as consequências dos seus pecados. Mas se você sofre por amor a Cristo, grande é a sua coroa na glória. É razoável que a gente seja perseguido pelo nome de Jesus. Então, se você sofre por causa da pregação do Evangelho, por viver uma vida justa, uma vida de testemunho, glória a Deus por isso. Que venha mais. Que seja combustível, que seja a lenha, que seja aquilo que mantém a chama acesa dentro do seu coração como um propósito fundamental e primordial de vida. Agora, se você está sofrendo porque você tomou atitudes erradas na vida, é consequência dos seus pecados. Peça perdão, se arrependa, se corrija e volte. Volte a fazer o que é necessário. Volte a fazer o que é importante. Volte a fazer aquilo que é verdadeiro. O amor de Cristo nos constrange. Porque um morreu por todos, logo, aqueles por quem aquele morreu, vivam para ele. Então, se ele morreu por você, é válido, é justo, é o correto que você viva por ele. Se assim você entende a cruz. Se assim você entende o sacrifício de Jesus. Vigia. Não desperdice o seu tempo. Nós não temos tempo para ressentimentos, falta de perdão, olhar para as crises, estar em crise. O mundo está em crise, a gente não. O nosso Deus não está em crise. O mundo está em guerra, nosso Deus não está em guerra. Nós estamos em guerra com o mundo espiritual. Nossa batalha é real contra o mundo espiritual, não contra o sangue, não contra a carne, não contra pessoas. Então, se você está passando por tribulação, ore mais, se consagre mais, jejue, vai para cima, prega mais, entrega mais, viva para a honra, para a glória e para louvor do nome dele. Esse é o propósito. O resto é secundário. Como disse Paulo, breve e momentânea as nossas tribulações, porque nada há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Foque o seu coração nisso. Deus abençoe sua vida e até amanhã.